Salve, amigos da Austrália Lifestyle! Estamos de volta agora em múltiplas partes da Austrália e, na verdade, da Ásia aqui, né? Da Oceania, eu diria, porque são diferentes países. Pô, eu estou aqui na Austrália, nossos convidados também. Agora, Vinícius Barreto está na Indonésia. Fala aí, Vini. Fala, Thiago, tudo bem? São diferentes estados, diferentes países, hoje aqui participando do nosso podcast. Fernando e Shane, sejam bem-vindos. Falando de Exmouth, né? Dando a volta na Austrália, eu estou aqui na ilha de Java, na Indonésia, e o Thiago em Gold Coast. Isso aí, meu. Bem-vindos, então, Fernanda, Shane. É um prazer ter vocês conosco. Obrigada, o prazer é nosso. A gente adora falar sobre a nossa viagem, sobre os projetos, então a gente está super feliz de estar aqui. Peraí, vamos voltar então um pouquinho no tempo, Fernanda. Eu queria entender como é que você veio parar na Austrália. Estou vendo um dos filhos de vocês chegando aí também. Aí. Pois é, eu vim para a Austrália em 2004 e na época eu era mergulhadora, já tinha terminado a faculdade de biologia. E a Austrália era assim um sonho, né? Que é assim, um lugar para mergulhar, que é incrível. E então eu vim para fazer um curso de inglês inicialmente. E aí foi aquela coisa, né? Que acho que todos os brasileiros aqui vai passando, curte muito e quer ficar, e aí você vai dando um jeito, continua estudando, fazendo outros cursos, trocando de visto, até um dia sair a residência, fiz meu mestrado e tal. E hoje em dia eu sou cidadã, tenho meus filhos, minha família aqui. Então você foi primeiro como estudante para a Austrália, né? Isso, eu vim como estudante, eu tive vários vistos diferentes de estudante, e aí eu tinha um passaporte italiano também, que foi como eu consegui tirar o Working Holiday, que na época não tinha para brasileiros, né? Hoje em dia acho que já tem para brasileiro. E aí eu fui indo, morei em área regional para ganhar mais pontos e tal, e fui fazendo o esquema da residência até sair depois de um tempo. Você obteve a sua residência por meio das suas qualificações obtidas na Austrália. Não necessariamente qualificações obtidas na Austrália, foi através da minha profissão de bióloga e o fato de eu morar em região regional da Austrália, que tinha o suporte do governo do estado para atrair mão de obra qualificada para essas regiões, assim, simplificadamente. Legal. É uma coisa que a gente recomenda aqui, viu, Fernanda, na Austrália, assim, para quem pensa em ficar mais tempo na Austrália, né? Duas coisas que são bem interessantes é você se qualificar mais aqui, né? Seja no inglês ou, de repente, fazendo uma pós-graduação. E também optar por áreas regionais. Isso traz alguns benefícios para quem busca um visto de residência permanente, e acho que a sua experiência exemplifica um pouco disso, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é importante ter o foco, né? E seguir, assim, para quem quer ficar, seguir os passos que vão te levar ao seu objetivo da residência, né? Então, planejamento, um foco é muito importante. E a possibilidade em área regional é maior, né? Porque, logicamente, tem menos competição e tem a necessidade da mão de obra. Então, e quando a gente fala regional, né? Regional aqui na Austrália é bem diferente de regional no Brasil, né? Assim, tem cidades grandes como Adelaide, por exemplo, que é considerado regional, né? Então, assim, não é que você tem que morar lá no meio do nada. Então, é super legal. Perth e Gold Coast também se enquadram nessa mesma categoria, né? E você obteve a sua residência permanente, trabalhou como bióloga, como foi a sua jornada profissional na Austrália? Sim, eu trabalhei como bióloga, fiz vários trabalhos diferentes, já trabalhei em prefeitura, já fiz consultoria, e aí eu fiz o meu mestrado, e foi quando eu me especializei um pouco mais na área marinha, e também surgiram outras oportunidades, eu fazia muita viagem de campo, isso antes das crianças, né? Aí depois que eu tive os filhos, as coisas ficaram um pouco mais devagar, não queria viajar tanto e tal, mas eu ainda adoro fazer o trabalho, é muito legal. Deixa eu entender um negócio, Vini. Qual foi o seu trajeto enquanto estudante? Você falou que morou em vários lugares, áreas regionais e tal, mas como é que é? Você chegou em que cidade e passou por quais aí nesse período de estudante? Quanto tempo você tem? Olha, eu cheguei em Cairns,
logicamente, porque é assim, a saída para a Grande Barreira de Corais e era assim o meu objetivo, né? Aí de Cairns eu fiquei acho que lá 6 meses fazendo curso de inglês e tal. Mudei para Sydney, fiz um curso de administração. Depois eu mudei para Perth. Em Perth eu morei, foi quando eu comecei a fazer, já seguir, tentar tirar a residência. Então fui morar em área regional, para o sul de Perth, em Mandurah, e trabalhei para a prefeitura de Mandurah lá. E aí quando saiu minha residência, eu fui fazer meu mestrado em Townsville, voltei para Queensland, fui fazer o mestrado em Townsville, que é onde a gente se conheceu, onde meu filho mais velho nasceu, e aí depois a gente mudou para Brisbane, e aí de Brisbane a gente partiu nessa viagem o ano passado. Então foi isso. Que barato. Ô, Shane, peraí, mas e como é que você encontrou a Fernanda, cara? Que papo foi esse? A gente encontrou no trabalho, na verdade. A gente estava trabalhando na universidade e tinha um projeto em Brisbane. E a gente foi para lá, fez um fieldwork e... E isso tudo foi na James Cook University, né? Isso, foi. Eu fiz o meu mestrado lá e depois que eu terminei o mestrado, ofereceram um trabalho. O Shane também tinha começado a trabalhar lá. A gente não trabalhava junto, a gente fazia trabalhos em grupos diferentes, mas a gente teve que fazer uma saída de campo juntos, porque a minha chefe orientava um aluno do grupo dele, enfim. E aí a gente se conheceu, e aí o resto é isso aí, ó, dando a volta na Austrália. Essa saída de campo foi produtiva, hein? Olha, e eu vou te falar, porque é muito engraçada essa história, porque eu não queria ir naquela viagem, porque tinha uma outra viagem do meu grupo que eu queria ir, que eu conhecia as pessoas, que eu achava que ia ser super legal, mas minha chefe pediu para eu ir com eles, porque eles iam fazer um trabalho que eu já tinha feito para poder ajudar. E eu fui meio assim, e aí no fim, ó. Então você nunca sabe, né? Esse aqui é o Luca, viu, pessoal? Ó, fala oi. Oi, Luca. Olá! Quer conversar um pouquinho? Sim? Ele é uma misturinha boa de vocês, hein? Que legal. Mas é uma misturinha. E agora, essa viagem, né, Thiago? Agora, imagina só, você dar a volta na Austrália com a família, que barato. Que legal. Como é que foi essa viagem até agora? Vocês saíram lá de Brisbane, é isso? Isso. A gente saiu de Brisbane em março do ano passado, então vai fazer quase 14 meses que a gente está na estrada. E de Brisbane, a gente seguiu para o norte, por Queensland, depois cruzamos para Northern Territory, desculpa. E aí a gente desceu pelo meio da Austrália até lá embaixo, até Adelaide, e aí viemos para o oeste de novo pela costa, e agora estamos subindo a costa de Western Australia. Não é só uma volta na Austrália, vocês estão fazendo um zigue-zague pela Austrália. Ia ser uma volta, a gente mudou os planos, tal, então acabou virando assim aquele figure eight, né, que eles falam, infinito, assim, né? Então virou meio isso. Legal, que bacana. Vocês estão fazendo isso com as crianças, obviamente. Existe um componente importante dessa experiência de vocês, que é o homeschooling, né? Eu queria entender, na verdade, duas coisas. Como é que vocês conseguiram viabilizar essa viagem, né? E também como que está sendo essa experiência de educar os filhos, né, por esse sistema? Então, em termos de viabilizar a viagem, assim, era uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, mas sempre tinha alguma coisa, era o trabalho, a idade das crianças, né, financeiro, tal. E aí, quando a gente decidiu que a gente queria mesmo fazer, a gente sentou, botou no papel quanto de dinheiro precisava, tal, e aí a gente viu que a gente tinha dinheiro suficiente para fazer essa viagem, mas de uma forma simples. A gente não podia comprar um super equipamentos e, né, assim, investir muito, então mas era assim, a gente quer
faz agora com o que dá para comprar ou espera mais uns anos para juntar mais dinheiro e tal? E a gente falou, não, vamos agora, então a gente está fazendo num camper trail, a maioria da galera viaja numas mega caravan, com toda a infraestrutura, a gente está fazendo de uma forma um pouco mais simples, mas que é o que que cabia no nosso bolso, né? Então, e foi meio assim, em 6 meses a gente tomou a decisão, começou a organizar tudo, e partiu, assim, eu e os meninos fomos para o Brasil visitar a família antes da gente começar a viajar, que fazia um tempo que a gente não ia, né? E aí foi isso, né? Em 6 meses estava tudo pronto para a gente partir. E uma das coisas que a gente teve que organizar é a questão da escola. O Luca ainda não estava em idade escolar obrigatória, assim, mas o Roy já estava. O que eu fiz, eu optei pelo homeschooling, né, que é um processo que você faz junto de um órgão do governo do estado. Então, cada estado tem as suas regras. Como a gente partiu de Queensland, a gente fez por Queensland, e a gente se registrou com esse órgão do governo. E aí eu tenho que fazer um plano de ensino no início do ano e um report, um relatório no fim do ano sobre o aprendizado deles. Mas você fica por sua conta, você que tem que fazer o seu planejamento e a forma que você vai ensinar e tal. Existem outras formas, que é a educação à distância, que você meio que paga por um pacote, assim, e tem uma escola virtual e te manda um pacote, e aí você faz as aulas, vai seguindo o cronograma deles, tem professor online e tal, mas a gente não quis, a gente quis total liberdade, e então a gente optou pelo homeschooling. E vou te falar que nós somos bem flexível, viu? A gente não é muito rígido, não. A gente acredita muito na escola da vida, que é todas o dia a dia cria oportunidade de aprender. Tem um paralelo também até com essa questão do trabalho da Australian Center, com o intercâmbio, com a vivência, com a experiência, né? Que o aprendizado realmente se dá nas viagens, né? Na estrada. Então, eu acho que tem uma relação aí, você não acha, Thiago? Ah, com certeza. Agora, durante a viagem, Fernanda e Shane, o que vocês têm feito, né, para a vida de vocês? Né, a gente falou das crianças, do homeschooling e tal, mas e para vocês? Como é que tem sido esse aprendizado? E o que vocês pretendem levar dessa experiência? Olha, eu acho que, para mim, esse tempo em família, nessa idade de desenvolvimento das crianças, é muito legal, é intenso, não vou falar que é sempre uma maravilha, porque logicamente não é, a gente não tem para onde fugir, a gente está junto 24 horas por dia, todo dia. Mas eu acho que essa convivência intensa cria esses laços que assim eu espero que fiquem para a vida toda, principalmente entre os dois, os irmãos, né? Porque em muito tempo eles não têm outras crianças para brincar e eles ficam muito precisando um do outro para se entreter, né? Então acho que criou assim uma relação muito legal entre eles, apesar de logicamente ter seus conflitos e tal. Mas eu acho que isso é a parte principal assim para mim, que eu queria assim, o meu sonho sempre foi fazer uma viagem assim, em família, sabe? Assim, não, quando eu me aposentar e as crianças estiverem fora de casa, assim, para mim eu acho muito legal. Mas outra coisa que a gente queria muito para essa viagem era que fosse mais do que umas férias. A gente não queria só estar viajando e vendo os lugares, a gente queria se sentir também útil, contribuir para alguma causa e aprender, conhecer pessoas. Acho que isso é uma coisa muito importante, criar conexões com pessoas que têm os mesmos interesses. Então, foi por isso que a gente decidiu fazer trabalhos voluntários ao longo do nosso caminho. A gente escolheu focar em conservação ambiental, que é o que a gente tem interesse. Então, ao longo do caminho, a gente tem achado projetos, ONGs, reservas e tal, que aceitam voluntários, e a gente tem feito trabalhos voluntários. Eu acho que isso é o que realmente enriqueceu a nossa viagem. Que legal. Para mim, eu sempre queria viajar para a Austrália. Tem muito pessoal viajando, mas
Realmente é os Grey Nomads que espera até aposentou e vai quando tem 65 anos. E para mim é melhor fazer agora, quando é mais jovem, tem mais energia e, e depois essa viagem virou em um pouquinho mais de trabalho também, essas coisas de voluntário. E acho que é muito bom fazer assim, vai mais devagar, encontrar pessoas, fica lá. Acho que é muito melhor assim para a gente. E a Austrália possibilita que você faça isso, né? Por conta da segurança, né? Obviamente tem um monte de coisa legal para você ver, né? E também, assim, a sua carreira aqui te permite se planejar para que você tenha uma situação financeira e viabilize um período sem trabalhar de forma remunerada. Para quem está imigrando, de repente, não consegue fazer isso imediatamente, mas através de um planejamento, né, depois de alguns anos, como vocês estão demonstrando, é possível, né? Com certeza, eu acho que muita gente fala assim, né? Ah, vocês têm sorte de poder viver essa vida. Eu falo, cara, não tem nada de sorte. A gente abdicou de muita coisa, a gente não tem uma casa, tá? A gente não comprou uma casa, a gente usou o dinheiro que a gente economizou para fazer essa viagem, né? Tem pessoas, as pessoas têm prioridades diferentes, né? A gente não tem o carro do ano, a gente não tem. A gente foca, né? Para nós, assim. Viajar é uma coisa muito importante, então é o que a gente focou e planejou, e é isso, assim, eu acho que todo mundo tem essa oportunidade, basta você colocar e focar e se planejar. Eu acho que, como você falou, quem está chegando agora, a pessoa, logicamente, tem as suas restrições de visto, do seu curso que você está fazendo, né? Tem que seguir todas as regras das suas limitações de curso e tal. Mas eu acho que quem tem esse sonho pode deixar lá que dá para realizar sim, com certeza. Seja como o Shane falou, tem muita gente fazendo essa viagem. Hoje em dia, mais famílias do que tinha antigamente, e tem para todos os bolsos, todos os gostos, né? Então. Que legal. Bacana. Agora, Fê, vocês, durante esse período todo, vocês não estão ganhando dinheiro? Não, assim, no geral, não. A gente realmente. Um pouquinho, eu vou explicar, mas assim, a gente juntou uma grana, a gente investiu um pouco nos equipamentos, no camper trailer e tal, e aí saímos com o dinheiro que a gente tinha guardado. Logicamente, os trabalhos voluntários que a gente acaba economizando, porque você não paga acomodação, alguns oferecem alimentação, oferecem vale para você usar para comprar diesel, essas coisas, então isso também ajuda, né? Mas o Shane fez um pouco de trabalho, ele foi quando a gente estava em Alice Springs, no centro da Austrália, ofereceram um trabalho para ele na Grande Barreira de Corais, então ele foi para Cairns, passou 2 semanas num barco lá, fazendo marcação de tartaruga, é uma coisa que ele já tinha muita experiência, então, e foi uma graninha boa que entrou. E também a gente passou 2 meses em Busselton, a gente fez house sitting, né, que é você cuidar da casa de uma pessoa que está viajando. Então, a gente também economizou de uma forma, ele não pagando para ficar em camping e tal. E lá o Shane também fez uns trabalhos de mão de obra, assim, foi ligando para a galera, você precisa de alguma coisa, e foi também se organizando nos trabalhos, já que a gente estava parado, assim. E outro trabalho voluntário em Amelin Pool, perto de Shark Bay. A gente fez um voluntário lá e depois eles ofereceram um trabalho para a gente e a gente fez 2 semanas lá. Eles estavam com uma pessoa a menos, eles falaram, vocês não querem ficar e trabalhar, né? A gente paga, né? E não sei, mais 2 semanas e ganhamos também mais um dinheirinho que é o que pagou aqui o nosso passeio com o tubarão-baleia, nosso mergulho e tal. Então, isso, cara, é a oportunidade que vai surgindo de estar na estrada. Assim, é uma coisa que não aconteceria se você ligar lá e falar, então, posso falar, você tem um trabalho aí para mim? Mas porque a gente ficou lá fazendo voluntário, trabalhando de graça,
e fez um bom trabalho, e a gente se conectou bem com a equipe lá. O cara falou, na verdade, a gente está procurando, a gente não achou ainda a outra pessoa, vocês não querem ficar mais um pouquinho aí? E a gente paga para vocês. Então, surgiu essa oportunidade, as crianças já estavam super entrosadas lá, então foi super legal. Então, assim, o objetivo do trabalho voluntário era meio que isso, era assim, a gente quer, assim, contribuir, também a gente quer aprender, quer conhecer pessoas e criar novas oportunidades para o nosso futuro, assim, né? Você nunca se sabe fazer contatos e tal, então, nesses 14 meses a gente já fez muita coisa diferente e tem sido muito legal. O voluntariado é uma das opções, mas assim, a pessoa que está, de repente, um pouco mais apertada financeiramente pode também fazer uma viagem como essa e realmente planejar ela em lugares em que tem mais disponibilidade de trabalhos pagos, correto? Sim, claro, logicamente depende do visto dela e do que ela precisa, que ela precisa ir na escola, tal. Às vezes não dá para você sair rodando aí, né? Mas com certeza dá se você se organizar e já ir organizando o trabalho mais para frente, né? Eu já vou ver, eu vou parar ali em Gold Coast, que tem de trabalho lá, já vou me organizar, depois dali eu vou para não sei aonde, já vai organizando, assim, tem muita opção de trabalho. Logicamente, como eu falei, depende da pessoa estar disponível a fazer qualquer tipo de trabalho. Não qualquer, né? Mas, assim, não esteja falando, eu tenho que ficar na minha área, eu tenho que fazer trabalho que não vou sujar a mão, ou não sei o quê, né? Mas a disponibilidade tem, e tem muita demanda, principalmente nessas regiões mais isoladas, assim, né? Então, pessoal que tem vontade de fazer isso, dá para fazer. E tem essa opção do voluntariado, tem a opção de fazer house sitting, como eu falei, você se cadastra num site e as pessoas colocam lá a casa dela procurando pessoas para cuidar, geralmente porque tem um animal, alguma coisa para cuidar também, e eles precisam viajar e querem que alguém fique na casa lá, e você não paga nada, então você consegue uma casa para ficar de graça. Então é uma outra opção também para quem está querendo viajar, tem muitas opções. Com certeza aqui oferece essas. E no Brasil acho que não tem, assim, quem que vai largar a casa na mão de um estranho, né? Tipo, acho que não tem. Falando em opções, nessas muitas opções, quais são os próximos passos? Boa pergunta. A gente está numa fase bem assim, porque o dinheiro está acabando, né? Infelizmente. Então a gente precisa chegar uma hora que, né? Então a gente está assim, a gente está decidindo, a gente tem assim, a gente poderia, por exemplo, parar aqui em Exmouth, trabalhar no Caravan Park, né? Assim, ajudando a manter o banheiro, as cabines, não sei o quê, e você fica aqui, ganha um dinheirinho e tal. Ou a gente para numa cidade, procura um trabalho assim, né, dentro da nossa área, fica mais uns anos, junto com dinheiro. Mas eu não sei, eu não quero parar de viajar ainda. Eu tô achando muito difícil a gente ver os trabalhos e falar assim, não tô com vontade de aplicar para essa vaga. É muito difícil. A gente está aplicando para o trabalho. É tão difícil sentar e escrever essa aplicação, não querendo trabalhar, só querendo viajar mais. A gente vai dar um jeito aí, não sei exatamente. Acho que a gente vai ficar na estrada mais alguns meses. E aí, tomara que, assim, de repente, dê uma luz na gente, o que a gente consegue fazer. Mas, como eu falei, a gente tem outros trabalhos voluntários já que a gente organizou ainda por vir, e isso acaba fazendo a gente economizar dinheiro. A gente fica um mês num lugar que a gente está pagando acomodação, então já ajuda a gente prolongar um pouquinho mais a viagem. Acho que foi meio que isso. Muita gente fala para a gente, nossa, mas 14 meses vocês só fizeram essa parte da Austrália, assim, né? A maioria das pessoas vai mais rápido, mas é porque a gente fica semanas num lugar fazendo esses trabalhos, essa conexão, tal. Então também ajuda na parte financeira, assim, né? Então o famoso win-win que eles falam. E Shane, Fernanda, como é que as pessoas que estão interessadas em de repente fazer algo que tenha um impacto positivo, como que eles podem encontrar essa informação? Olha, eu acho importante a pessoa achar uma coisa que ela tem interesse, assim,
para poder ser uma coisa que ela se conecta, digamos assim, né? Não só fazer alguma coisa só por fazer. Mas hoje em dia tem alguns projetos, desde a prefeitura, sua prefeitura local pode ter algumas opções de projetos e muitas ONGs, né? Tipo essa coisa de limpeza de praia, de mar, de rio aqui na Austrália é muito grande, tem muitas ONGs fazendo esse tipo de trabalho que a galera pode ajudar ali na região dela, que ela se conecta, que é, né? Então acho que isso é uma coisa que o pessoal pode procurar. E o jeito que a gente acha os projetos que a gente participa é assim, ligando, procurando pela internet, onde que a gente está indo, o que tem de opções lá. Como eu falei, a gente tem essa opção, a gente tem essa ligação com a conservação ambiental, mas existem muitos projetos sociais também, para quem se interessa nessa área. Então, acho que basta ter disponibilidade e vontade, não falta oportunidades aqui na Austrália. Tiagão, liberdade, sustentabilidade, viagens, família. A gente está falando um pouco de Australian Lifestyle aqui, né? Eu acho que a gente, com isso, pode fazer aquela pergunta. Qual que é a pergunta, Tiagão? O que é o Australian Lifestyle para vocês, Fernanda e Shane? Minha lifestyle desde eu nasci. E como que é? Olha, eu acho a Austrália um dos melhores países do mundo. Ainda tem problemas, mas para lifestyle, para família, sem igual. Tem o tempo, tem seguro, é muito legal. O Shane conta histórias de quando ele era criança e ele pegava o trem com os amigos, ia para a praia sozinhos e tal, essas coisas assim que eu acho que, para mim, o Australian Lifestyle tá na natureza, assim, tem muita opção de fazer coisas outdoors, assim, e essa coisa de não se preocupar, o que o cara vai pensar porque eu estou de chinelo no restaurante, sabe? Ninguém está nem aí. Contanto que você tenha respeito, né? Eu não importa o que você está vestindo, né? E eu acho que isso é muito legal, assim. Como eu falei, né? Sem desrespeitar ninguém e nada, assim, você vai no seu estilo, não tem essa coisa da moda. Logicamente que tem a galera que tem a sua. Mas, no geral, assim, essa falta de preocupação em agradar a maioria, e para mim é isso o lifestyle, seja você mesmo, viva no momento e aproveita a natureza. É isso, resumidamente. Fernanda, uma lição de vida. Muito obrigado aqui pela presença de vocês, pelos ensinamentos que vocês nos deram aqui. Imagina, assim, o privilégio dos teus filhos, de estar vivendo essa experiência em família, com essa família específica, Pô, parabéns. Eu estou aqui arrepiado só de pensar no que vocês estão vivendo. E, desejo um pouco mais, então, dessa viagem para vocês. Muito obrigada. Obrigadão, Tiago. Valeu. Foi muito legal bater esse papo com vocês aí. Obrigada por ter a gente. E continue acompanhando aí. E o Shane, parabéns pelo português aí, impecável. Obrigado. É muito Tem uma bom ótima professora, pelo jeito. Olha, ele se dedicou muito, viu? Ele era bem dedicado para aprender. Mas as gírias, tal, ele aprendeu com a galera do futebol, né? Acho muito importante aprender a língua e para as crianças também, para a Fernanda. Não é muito comum na Austrália. É isso aí. Parabéns, então, Shane e Fernanda. Boa viagem para vocês. Acho que essa viagem, né, a gente é imprevisível, não dá para saber, mas acho que ela não está próxima de acabar, não. Desejo a vocês mais dias nesse ritmo, nesse lifestyle, e que a gente, aos pouquinhos, né, vá conseguindo, assim como vocês, viver no presente e respeitar, né, as próximas gerações, enfim, deixar um legado para quem está chegando, para que esse planeta continue, né? Porque, afinal de contas, eu acho que esse é o grande presente da viagem, é você perceber aonde você está, que privilégio é esse de viver nesse planeta azul. Falou tudo, Tiago, é isso aí mesmo. Concordo 100%. Bora viajar, bora investir nas crianças.
Parabéns, meu. É isso. Com essas mensagens, a gente fica por aqui. Valeu, Vini. Valeu, Shane. Valeu, Fê. E até a próxima aqui no Australian Lifestyle. Valeu. Tchau, tchau.